Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das coisas. Amém. Senhor, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra foi lida, meu Pai. Que essas palavras possam dar vida, Senhor. Pessoas possam sair daqui transformadas, Senhor, com uma nova perspectiva, uma perspectiva de vida real, Pai. Abençoa o pastor Vanuso, que levará a Tua palavra, que possa falar ao seu coração, para que possa ser distribuída a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós não devemos nos esquecer nunca que Jesus e seus discípulos começaram seu ministério numa região muito simples, muito pobre da Galileia. Eram pessoas acostumadas a viver na pobreza, viver com pouco, tinham a sua identidade cultural fixada em região bastante humilde. E Jesus estava nesse momento em Jerusalém, que era a capital do país. Era de se esperar que os discípulos se espantassem com o que estavam vendo, com as construções. Eles estavam habituados com as coisas simples, com as casas simples, e como eles estão em Jerusalém agora, e vão ao templo, que era uma grande, bonita construção que Herodes Antipas tinha começado a construir. Já estava bastante adiantada a obra, mas ainda leva-se quase 15 anos para que o templo seja completamente construído. Mas no tempo de Jesus já era uma grande obra, feita com pedras lavradas enormes para sustentar as estruturas do templo. Então aqueles homens simples, acostumados com coisas simples, ficaram extasiados quando estiveram no templo. E ao saírem do templo, um dos discípulos vira-se, chama a atenção de Jesus e pede que ele observe aquela construção fantástica que era o templo de Jerusalém. E diz: Mestre, olha, que pedras, que construção é essa, que coisa maravilhosa. E esperava que Jesus se envolvesse naquela admiração. Mas Jesus chama a atenção do seu discípulo, dizendo: vocês estão vendo essas pedras? Pois não ficará pedra sobre pedra. Aquilo causa um espanto. Jesus vai em direção ao Monte das Oliveiras, procura um local confortável, senta-se no chão, seus discípulos sentam-se perto dele, e alguns discípulos vão até Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando é que vão acontecer essas coisas? Diz pra gente. A resposta de Jesus não responde à pergunta dos discípulos. Eles queriam saber quando iam acontecer aquelas coisas, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém. Mas Jesus responde de uma forma muito mais para diante. Nós sabemos pela história secular que Jerusalém é invadida após uma sedição, após uma revolta contra o domínio romano,
um dos grandes generais romanos, faz um cerco a Jerusalém, que demora muito tempo, muita gente morre de fome, de necessidades, de doença, e os que fogem da cidade de Jerusalém são aprisionados pelos romanos e crucificados nos morros e nas regiões de onde quem estava na cidade podia avistar. Conta-nos os historiadores seculares que os bosques próximos à cidade de Jerusalém são praticamente arrasados porque as árvores são postas abaixo para conseguir madeira para construir cruzes. Tamanha a quantidade de pessoas que é crucificada nesse momento. Foi uma situação muito ruim, muito desagradável. Isso por volta do ano 70 da nossa era. A partir desse momento, ocorre a diáspora, a dispersão. Os judeus perdem a sua cidade, perdem o seu país, são espalhados por todo o mundo e só retornam a Jerusalém, só voltam a ser nação no século passado, século XX. Muito próximo do nosso tempo. Muitos de nós talvez tenham participado desse momento histórico em que a ONU vota a formação do Estado de Israel. E por muito interessante que seja, o voto que decidiu foi o voto de um brasileiro, de uma nação que perdeu a sua identidade no ano 70, a partir de uma profecia do Senhor Jesus, dizendo: nenhuma pedra ficará sobre pedra. Aliás, essa profecia, de algumas pedrinhas, que vocês conhecem muito bem, em nossos dias, ali está um famoso muro, que é uma das paredes do templo de Herodes Antipas, que sobrou e hoje é chamado do Muro das Lamentações, que dificilmente servirá de parede para um novo templo em Israel, porque após o outro lado desse muro é a Mesquita de Omã. E eu duvido muito que derrubem a Mesquita de Omã para reconstruir o templo de Jerusalém. Por uma razão muito simples. Esse templo material jamais será reerguido. Quando Jesus profetiza que não ficará pedra sobre pedra, ele está dizendo que o tempo daquele templo, o tempo acabou. A velha dispensação acabou. Aquelas magníficas pedras que suportavam as paredes e o teto de um templo realmente bonito que era, não tinha mais sentido. No momento em que Jesus é acusado, lembram de uma profecia que ele falou, dizendo: eu destruirei esse templo e em 3 dias o reerguirei. E tomam a palavra de Jesus como uma blasfêmia contra a casa de Deus. Na verdade, Jesus estava dizendo: eu destruirei esse templo, que era o corpo dele, mas em 3 dias ele será ressuscitado, será reerguido, e o templo de Deus agora será o corpo do seu ungido, do seu Cristo. E como nós em Cristo somos um, e como nós somos em Cristo todos chamados para sermos filhos de Deus, adotados por Deus, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos as pedras lavradas que constroem o novo templo onde Deus habita. Por isso, o templo material de Jerusalém jamais será reerguido, porque não há mais necessidade dele. E a partir de Jesus, ele afirma categoricamente: Deus não quer habitar entre nós, Deus quer habitar em nós, dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos essas pedras lavradas, para que aqueles que passem, olhem e digam: que pedras magníficas! Mas para isso, irmãos queridos, irmã querida, há um caminho a ser trilhado. Vamos pegar as pedras do templo de Jerusalém para nós entendermos que caminho devemos trilhar.
aquelas pedras foram retiradas da rocha. Eram inúteis na rocha. Mas com um cinzel e com um martelo, com uma marreta poderosa e com uma peça poderosa de ferro, aquele trabalhador da pedreira foi quebrando aquela rocha e retirando porções daquela rocha. Então foram arrancados da rocha porções da rocha, mas ainda eram inúteis, porque eram deformadas, não tinham forma e precisavam ganhar uma forma de um cubo, uma forma completamente aproveitável. Então foi necessário que o mesmo pedreiro chegasse naquele pedaço de rocha e começasse ali a trabalhar, tirando as arestas, tirando as imperfeições com marretadas. Você vai me perguntar, mas espera aí, pastor, essa analogia aí está meio difícil de eu aceitar. Entender eu entendi, mas aceitar eu não estou aceitando não. Mas é exatamente aquilo que tem que acontecer. A porção arrancada da rocha só terá validade se for quebrada de maneira a se ajustar ao que ela precisa ser ajustado para poder ser usado. Não terá nenhuma serventia, porque há um espaço no edifício em construção que necessita de um cubo com tais e tais medidas. E se não tiver tais e tais medidas, se não for lisinha, se tiver arestas, não serve. Agora você está chegando onde precisa chegar e eu estou percebendo que é difícil aceitar isso. Era melhor que se reconstruísse o templo de Jerusalém, porque bastava pegar granito na rocha, acertar a pedra de granito e encaixar a pedra de granito num belo edifício em Jerusalém. Mas no momento em que pedras vivas são chamadas para construir o templo de Deus, aí fica difícil a gente aceitar que Deus precise trabalhar a nossa vida com cinzel e com martelo para arrancar fora as arestas que impedem que nós sejamos usados. Mas não existe outra maneira. Ou você vai continuar sendo parte da rocha ou porção da rocha que não pode ser aproveitada. Pastor, então o negócio é feio, o negócio é sério. Nenhum de nós pense que poderá vir a ser usado por Deus no seu reino sem passar antes pelo processo de retirada da ganga bruta que não tem nenhuma validade. Nenhum de nós pense que pode caminhar na presença de Deus da maneira como está. Deus nos aceita exatamente como somos. Mas pode crer que na mão dele há um cinzel e na outra mão a marreta diz: eu te aceito como você é. Vem. Você vai olhar aquele cinzel, vai olhar aquela marreta e dizer: eu não, senhor. Chama a outra, meu irmão, minha irmã, de nós entrarmos no reino de Deus. Há coisas em nós que precisam ser arrancadas, porque elas não sairão espontaneamente. Só o cinzel e a marreta de Deus pode arrancar de nossa vida para que nós sejamos pedras vivas nas mãos de Deus, na construção do templo onde Ele habita. Sabe de uma coisa? Eu não quero ser pedra inútil. Eu não quero ser um pedaço de rocha inaproveitável. E eu sinto que durante toda a minha vida, Deus deu cada pancada que arrancou pedaço e doeu. E doeu. Vocês já viram uma lixa? Como é que é uma lixa? Macia, confortável e sedosa.
é áspera, cheia de grãos, e se você esfregar aquilo ali, arranha, que não é brincadeira. O nosso contato com Deus passa pela lixa, passa pelo cinzel, passa pelo martelo, porque há coisas em nós que só saem martelando e lixando. Eu já fui martelado e lixado a minha vida toda, acho que eu estou polindo já. E tem muita gente aqui que vai dizer, pastor, eu também. Eu já encarei cada situação com Deus, que não foi brincadeira, mas foi necessário para que eu fosse exatamente aquele que Deus queria que eu fosse. Nós agradecemos a Deus pelas experiências amargas de nossas vidas, porque elas permitiram o amadurecimento do nosso espírito. Nós agradecemos a Deus as experiências saborosas e doces também, porque deram um momento de refresco. Mas vamos botar na balança quanta experiência doce nós tivemos e quantas amargas nós tivemos em nossas vidas. Quem só teve experiências doces na vida, levante o braço e diga aleluia. Ou ninguém tem braço aqui, ou ninguém teve só experiências doces na sua vida. Agora, quem teve experiências amargas, levante a sua mão e diga graças a Deus. Eu vou levantar as duas. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Porque todas as experiências nas mãos de Deus são estar mais polidos, mais burilados, burilado, trabalhado por Deus, retirando aquilo que não deve estar em nós. Não diga, Senhor, que coisa horrível! Parece que se no mundo for cair um raio e de 3 milhões de pessoas, é exatamente na minha cabeça que vai cair. Pois é. Na cabeça da gente tem caído tanta coisa difícil, tanta coisa dura, mas não é horrível não. São motivos para que nós agradeçamos ao Senhor, porque é mais um passo que a gente dá no fortalecimento do nosso ser. Deus não manda crianças fazer trabalho de adultos. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você seja forte, porque a vida que está pela frente é terrível. Você sabe qual é o melhor sargento? É aquele que é mais duro e prepara o soldado para a frente de batalha. Imagina o sargento que, em vez de levar a turma para adestrá-lo, chamar todo mundo para uma rodada de chope. O pessoal vai adorar aquele sargento. Esse sargento é maravilhoso, fantástico. Mas na hora da batalha, quem foi adestrado sobrevive. Quem estava na rodada de chope vai morrer todo feliz. Tomou todas, desde que geladas. E levou um tiro no meio da testa também, porque não sabia se defender. Nós precisamos entender que Deus, nosso Pai, nos ama dessa maneira. Ele nos corrige, Ele nos orienta e Ele não transige com o erro. Todas as vezes que Ele, olhando a nossa vida, encontrar uma aresta, Ele vai pegar a lixa dele e vai lixar. E lixa dói, arde, queima, arranha. Mas depois, Ele dá uma sopradinha, passa a mão, a gente está brilhando de novo, pronto para outra. Mas se aquela aresta continuar, outras virão. Então não reclame de Deus. Aproveite esse momento como um momento criativo na sua vida. Seja qual for o peso que você esteja carregando hoje, dê graças a Deus. Seja qual for a batalha que você esteja enfrentando hoje, dê graças a Deus. Esse é o momento para você ficar mais forte. Que Deus luta a tua luta. Que Ele embraça o escudo e segura o broquel. Ele luta do seu lado. Mas Ele espera que você caminhe ao lado dele também. Porque se você desistir do meio, Ele vai se sentir muito frustrado com isso. Muito frustrado. Amanhã é dia de você encarar
o seu leão de cada dia. Eu tenho matado um leão por dia. Eu espero que você mate o seu amanhã também. Amanhã é dia de você enfrentar os seus monstros e os seus desafios. Eu espero que você não recue. Confia no Senhor. E vá em frente. E todas as vezes que você perceber que tem uma marreta batendo em você, diga, tudo bem. É a mão do Senhor me aperfeiçoando cada vez mais e mais. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem pretende continuar com arestas, eu aconselho a que não faça isso. Não faça isso. A sua vida é muito preciosa aos olhos de Deus, para que você seja menos do que aquilo que Ele determinou que você seja. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na tua paz aos nossos lares, na tua bênção e na tua santa proteção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incompreensível e insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre vocês, irmãos amados, e sobre todos os eleitos de Deus, hoje e para todo sempre.